Olá amigos, tudo bem? Falamos aqui no canal já sobre a periodontite, essa doença grave que pode acometer os dentes, as gengivas, que é a segunda maior causa de perdas dentárias na população como um todo, é a maior causa de perdas dentárias na população adulta. Falamos da característica dessa doença, de que ela vai destruindo o osso que firma o dente fica inteirinho, o que é perdido é esse tecido de suporte, o dente começa a ter mobilidade. Falamos que ela é silenciosa, que ela pode evoluir, você pode ter essa doença e não perceber, ela não traz grandes sinais e sintomas em algumas situações, e a importância da gente se prevenir dela e realizar um exame de sondagem periodontal, um exame periodontal de forma rotineira com um profissional habilitado. E eu quero trazer hoje uma outra característica dessa doença, dessa periodontite. É uma doença que ela vai acometer indivíduos suscetíveis. O que quer dizer isso? Tem pessoas que têm mais risco de ter essa doença, vão ser mais suscetíveis a ela, enquanto outras não. A gente observa no estudo, um estudo clássico que foi realizado, o estudo da história natural das doenças periodontais, mostrou isso de uma forma muito clara para nós. Naquela população estudada, não vou entrar em muitos detalhes, mas em torno de 10% daquela população, mesmo exposta por muitos anos a grandes quantidades de biofilme bacteriano tártaros, ou seja, a causa dessa doença é sim a agressão bacteriana. Você precisa ter uma agressão bacteriana para ter essa doença. Mas em algumas situações, aquele sistema, aquela resposta imune-inflamatória daquele indivíduo, o nosso sistema imunológico pode se proteger bem, pode exercer uma boa barreira, uma boa proteção dessa agressão bacteriana. Em torno de 10% dos indivíduos podem ser, não são suscetíveis a ela. Apesar de ficarem constantemente expostos a essa agressão bacteriana, não desenvolvem a doença. Enquanto que, por outro lado, em torno de 10% dessa população, especificamente nesse estudo, se percebeu que em torno de 10% aquela doença progredia muito rapidamente, ou seja, indivíduos altamente suscetíveis a ela. Rapidamente era perdido aquele osso, eram perdidos aqueles dentes em função dessa agressão bacteriana constante. Então é muito importante a gente entender isso, porque claro, em torno de 80% da população vai ser suscetível a essa doença, vai acabar desenvolvendo ela se for exposta a essa agressão bacteriana, se não tiver um controle efetivo dessa agressão bacteriana, com a sua higiene bucal, com consultas preventivas com o seu periodontista, enfim. A maioria, 80% é muito suscetível, 10% é altamente suscetível e ainda temos lá 10% de indivíduos que a gente pode dizer que tem o corpo fechado. Talvez alguns de vocês lembrem de uma novela antiga que tinha lá de um grande senhor lá, um coronel do Nordeste lá que dizia que tinha o corpo fechado e tudo mais, enfim. Por que é importante a gente entender essa suscetibilidade? Porque essa suscetibilidade ela pode ser inclusive de uma herança genética. A periodontite não é uma doença hereditária, mas você pode herdar essa suscetibilidade genética, vamos dizer assim, pode herdar ela, dos seus pais, sua herança familiar, e com isso você já ter uma suscetibilidade natural, vamos dizer assim, maior a essa doença. A gente costuma observar um padrão familiar. Muitas vezes um paciente chega no consultório com essa doença num estágio mais avançado, a gente conversando, aquele paciente percebe que realmente meu pai e minha mãe tiveram isso, eles já me comentaram. Então essa suscetibilidade pode ser inclusive genética. Por isso que acaba tendo, por muito tempo, se houve uma estigmatização desse problema. Quem tem problema de gengiva é porque é relaxado, não cuida dos dentes. Não. A gente sabe hoje que muitas pessoas, mesmo com um bom padrão de higiene bucal, se falharem um pouco, ou seja, tem uma boa técnica, mas em algumas regiões da boca pode falhar um pouquinho aquela técnica de higiene, com a escova ou com o fio dental, as escovinhas interdentais, enfim. E o fato de falhar um pouco não é 100%, é lá 70% daquela higiene naquela região. Aquele pouco que acumula de biofilme bacteriano é capaz, com aquela agressão, de gerar danos. Por quê? Porque a sua resposta imunoinflamatória herdada geneticamente ela não é eficaz. E naquela região da sua boca, devido a essa sua defesa não ser tão eficaz, vai acabar progredindo aquela doença. Então, principalmente você que tem esse histórico familiar, tem que sim correr, se não correu ainda, tem que correr para um periodontista, tem que cuidar disso de uma forma mais importante antes que os problemas comecem a aparecer, não é? Prevenir sempre vai ser melhor que tratar, eu sempre digo isso. E outro detalhe, além de haver uma suscetibilidade, então, um aumento do risco de se ter essa doença, aumento de um risco de que essa doença progrida rapidamente. Esse risco ele pode ser genético, a gente pode tratar assim, mas esse risco ele pode ser aumentado também por outras condições, como por exemplo, hábito de fumar, o tabagismo, e uma doença
crônica muito prevalente, que acomete em torno de 10% da população brasileira, que é o diabetes. Então, o indivíduo que tem diabetes, que fuma, outra situação que são os principais fatores de risco, é um termo que a gente utiliza cientificamente, né? São os principais fatores de risco para a doença periodontal. Então, esses indivíduos também precisam, né? As pessoas que fumam, que têm diabetes, precisam realmente ter um controle periodontal muito, muito rígido. Existem outros fatores que podem aumentar essa suscetibilidade à doença: obesidade, próprio estresse, ansiedade, né? Existem outros fatores de risco emergentes que a gente chama, né? Existe uma situação chamada de síndrome metabólica, que é a ocorrência de sobrepeso, pressão alta, índice glicêmico alto, né, diabetes, ou seja, uma circunferência abdominal também elevada, que envolve obesidade. Então, quando esses fatores estão todos reunidos, isso, claro, aumenta o risco da ocorrência dessa doença também. Você fica mais suscetível a ela, certo? Esse foi o principal motivo desse vídeo, né? Trazer para vocês essa questão da suscetibilidade da periodontite. Saiba que, por mais que você tenha uma boa higiene, se você tiver algum desses fatores de risco, se você falhar um pouquinho nessa higiene, você pode ter essa doença, e essa doença ela é silenciosa, ela depende de um exame criterioso, um exame periodontal por um periodontista. Então, se você não fez isso ainda, ou faz tempo que não faz uma consulta preventiva, uma avaliação mais detalhada com o periodontista, corra para fazer isso, porque prevenir é melhor que tratar. Mais prevenção, menos incomodação.